O episódio de hoje vai abordar soluções polêmicas e falsas soluções para a questão climática. Além de soluções para o aquecimento global reconhecidas pelos cientistas como sustentáveis, baseadas na natureza, corrigindo distorções, há soluções bem polêmicas. Uma delas são os créditos de carbono. Este mecanismo foi aprovado na Conferência das Partes de Quioto em 1997 e estabelece que cada crédito de carbono corresponde a 1 tonelada de dióxido de carbono ou carbono equivalente. Os créditos são negociados no mercado internacional, de forma que países que alcançaram suas metas de redução podem vender créditos a países que não cumpriram suas metas. E empresas que não ficam dentro dos limites previstos na sua cota podem compensar o excesso apoiando financeiramente projetos de preservação da natureza. 25 anos após a criação, o comércio de carbono ainda é bastante fraco, estando melhor estabelecido na Europa e Nova Zelândia, com avanços na China, Estados Unidos e alguns países latino-americanos. O Brasil retomou essa pauta em 2023, a partir de diretrizes do novo governo Lula. Os críticos dizem que, além de funcionar pouco ou não funcionar, os créditos de carbono continuam transformando em comércio o que não deveria ser comercializável, a natureza, que é condição para a nossa existência e não uma simples fonte de recursos que a gente possa negociar, comprar e vender. Outra solução polêmica é a captura e armazenamento de carbono. Estão sendo desenvolvidas técnicas de absorção do dióxido de carbono já presente na atmosfera por meio de sofisticados equipamentos. E este dióxido de carbono da atmosfera é armazenado permanentemente em formações geológicas profundas, como aquíferos salinos ou campos de petróleo esgotados. Na mesma linha, retirar dióxido de carbono da atmosfera, está sendo desenvolvida a técnica do intemperismo acelerado, que acelera o ritmo com que certas rochas reagem naturalmente com o dióxido de carbono atmosférico. Rochas ricas em silicatos são trituradas e espalhadas por áreas agrícolas, por praias ou oceanos. Uma das rochas testadas é o basalto, que é triturado e espalhado em terras agrícolas em locais quentes e úmidos. Esta pedra triturada reage com o dióxido de carbono, extraindo-o do ar. Então é depositado sob a terra a 1 km de profundidade e em 2 anos transforma-se em pedra. O alto custo e a eficácia discutível ainda cercam de dúvidas esta técnica. Há também iniciativas tecnológicas no âmbito das biotecnologias. Experimentos estão sendo desenvolvidos para produzir corais, plantas e animais resistentes ao aquecimento global, favorecendo a sua adaptação às transformações do clima. Há testes, por exemplo, com árvores geneticamente modificadas para ter folhas com cor clara, visando diminuir a absorção de energia solar, pois a absorção de calor é maior nas árvores cujas folhas têm coloração escura. Então, uma floresta com árvores de folhas de cor clara absorveriam menor calor vindo do sol em relação àquelas florestas tradicionais que têm árvores com folhas predominantemente escuras. Todavia, a biotecnologia e os organismos geneticamente modificados seguem cercados de dúvida em vista de potenciais riscos à perda de biodiversidade, entre outros riscos. As tentativas tecnológicas mais estranhas são as da chamada geoengenharia solar. 3 linhas estão sendo pesquisadas. Uma é a dos espelhos espaciais, que consiste na colocação de grandes espelhos ou refletores no espaço entre a Terra e o Sol para desviar parte da radiação solar e diminuir a temperatura do planeta. Isto, por enquanto, é apenas uma hipótese, mas vem sendo estudada a colocação de espelhos espaciais. Outra linha de pesquisa é clareamento de nuvens, que consiste no borrifamento de gotículas de água salgada nas nuvens baixas, como as nuvens marítimas, para aumentar o seu albedo, a sua capacidade de refletir a luz
e assim refletir mais luz solar de volta ao espaço. Clareamento de nuvens, essa técnica. Uma terceira, muito estranha também, injeção de aerossóis estratosféricos, que consiste na possibilidade de lançar partículas refletoras na alta atmosfera, como sulfatos ou carbonatos, para aumentar o seu albedo, a sua capacidade de refletir luz solar de volta ao espaço. Essa tentativa visa fazer algo semelhante ao que fazem os vulcões ao entrar em erupção. As erupções vulcânicas jogam na estratosfera partículas refletivas, como o dióxido de enxofre, e os estudos mostram que no passado, em algumas vezes, isto gerou fortes quedas de temperatura global. Pesquisas atuais avaliam a possibilidade de aviões jogarem na estratosfera aerossóis com substâncias como carbonato de cálcio que sejam refletivas da luz solar. Esta medida é pensada como uma forma de ganhar tempo em caso de se confirmar o rápido aumento das temperaturas globais nas próximas décadas. Tais estranhas iniciativas nos dão uma noção da preocupação que cerca hoje o aquecimento global, mas também podem ser vistas como um escapismo, um desvio de atenção, em vez de se adotar medidas baseadas na natureza, modificando nossas práticas econômicas e nosso modo de viver, parte-se para soluções que podem desorganizar ainda mais o sistema climático. A mais estapafúrdia alternativa para enfrentar o desequilíbrio climático é a dos bunkers subterrâneos. Diversos estudos e reportagens descrevem que nos Estados Unidos está em andamento a construção e o aluguel de bunkers subterrâneos preparados para o escape em caso de ocorrências climáticas extremas, adquiridos basicamente por ricos e bilionários. O autor Douglas Rushkoff informa que as vendas de bunkers nos Estados Unidos estão em alta e o mercado atende a variados níveis de renda, dos básicos $40 mil por um bunker até os luxuosos de $10 milhões. Segundo o autor, bilionários como Elon Musk, Peter Thiel e Jeff Bezos acreditam que podem se isolar dos danos que ajudaram a criar e proteger-se de desastres globais por meio de refúgio em bunkers isolados ou em aventuras espaciais. Essas informações nos ajudam a entender o mundo em que vivemos. O tipo de capitalismo que temos hoje mostra seus danos tanto nas injustiças e desigualdades sociais como na questão climática. Os maiores beneficiários das riquezas são os maiores causadores dos problemas climáticos. E ao invés de corrigir as causas, fazem de tudo para que a grande engrenagem econômica capitalista mundial siga emitindo todos os dias altas cargas de gases de efeito estufa, apostando que novas tecnologias caras e arriscadas possam resolver o problema climático. Por enquanto, eles estão controlando o jogo. Vamos deixar que este jogo siga em frente?